Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando nossa reunião mensal rumo ao novo homem. Muito bom a gente estar aqui juntos mais uma vez. Nós temos, às vezes, tido uma palavra. As últimas reuniões têm sido com o tema da reconciliação, que é um dos temas centrais do rumo ao novo homem, ou do rumo ao segundo concílio de Jerusalém, TJC2, e às vezes também, várias vezes, desde mais ou menos meados do ano passado, nós temos convidado várias pessoas para compartilhar sobre diferentes ministérios que estão buscando de uma forma ou de outra, o mesmo alvo, o mesmo propósito que nós. Porque o novo homem de Efésios 2 se refere especificamente, dentro do contexto ali da Epístola aos Efésios, né, se refere especialmente aos judeus e gentios. Os que estavam perto, os judeus, os que estavam longe, os gentios. Mas, como nós sabemos, tem muitos muros, muitas barreiras, muitas divisões, e o novo homem tem a ver com essa união que que Deus providenciou, que Deus conquistou para nós na cruz, e que Ele está buscando até hoje que isso seja uma realidade. E uma das coisas, assim, nós temos sentido uma direção de Deus para buscar uma parceria, uma comunhão, assim como as igrejas todas estão, igrejas cristãs, denominações, movimentos, estão todos buscando o reino de Deus, todos estão buscando levar a mensagem de Cristo, mas estão divididos entre si. Nós encontramos isso também, muitos ministérios, tem outras áreas, ministérios para evangelismo, ministérios para recuperação de dependentes químicos, ou trabalhos com órfãos, enfim, tem muitos tipos de ministério. Muitos ministérios estão fazendo a mesma coisa, mas não tem cooperação entre si. Então, uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração é de buscarmos um relacionamento, uma parceria, uma comunhão com outros ministérios que também estão com essa mesma visão de unir judeus e gentios, de formar um novo homem, de crer naquilo que Deus deu para nós, nossas raízes judaicas, nossa origem da fé cristã, que tem toda uma história que nós temos registrados na nossa Bíblia. Enfim, tem muitos aspectos daquilo que nós estamos buscando, que nós temos entendido nos últimos anos e décadas, e que outros irmãos também estão caminhando na mesma direção. E os irmãos que têm caminhado um pouco conosco sabem, nós temos orado para isso, estamos nos reunindo com esses representantes desses outros ministérios, e nós chamamos esse grupo de Juntos na Oliveira. Bom, Juntos na Oliveira, todos nós, né? Judeus, não judeus, ministérios, todo tipo, todos aqueles que fazem parte, que são discípulos de Jesus, estão juntos, devem estar juntos na Oliveira. Mas esse grupo que nós chamamos de Juntos na Oliveira é exatamente uma reunião de vários ministérios aqui no Brasil. Alguns desses ministérios vêm de fora, né, são representantes aqui, outros são só daqui do Brasil mesmo, mas que tem essa mesma visão. Nós queremos encontrar maneiras de cooperar, maneiras de não repetir, cada um está fazendo a mesma coisa, mas com recursos e tudo separado. Não, nós poderíamos trabalhar juntos, né? Então, estou dando isso como um fundo, né, para explicar um contexto, para explicar que hoje nós vamos ouvir Paulo Maranata. Paulo casado com uma sobrinha minha, muito querida, Suzana. Acho que muitos conhecem a Suzana.
Então, Paulo e Susana, ele vai talvez contar um pouquinho da experiência deles. Eles estão, esse ano, eles voltaram do campo onde eles estavam trabalhando, no Chipre, e Paulo, está representando um ministério que ele vai explicar qual é. Então, com isso, com esse objetivo de nós conhecermos mais sobre este ministério e como que nós podemos todos juntos fazer parte do mesmo propósito. Então, Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Todo esse trabalho aqui no Brasil, o que ele está fazendo é bem novo, mas ele vai poder compartilhar e falar em que pé que está, quais são um pouco da história, e vai poder falar um pouco sobre esse trabalho e também sobre o chamado que ele tem da parte de Deus. Obrigado, Christopher. É um prazer, um privilégio poder estar com os irmãos nessa noite e compartilhar um pouco do meu testemunho, experiência e o trabalho que nós queremos realizar aqui no Brasil nos próximos meses e anos, e que esperamos que Deus prospere aquilo que nós temos desejado fazer e trazer aqui para o Brasil. Mas antes de falar sobre o trabalho, o projeto e a organização, eu queria contar um pouquinho da minha experiência pessoal. Então, como o Christopher falou, eu sou casado com a Susana Walker, filha do nosso querido Haroldo, que partiu para estar com o Senhor há pouco tempo, mas que tem um papel fundamental na minha história e no relacionamento pessoal com a nação e o povo de Israel. Eu cresci numa família cristã, num contexto em que esse assunto não tinha a menor importância. Não era uma igreja onde existia uma teologia da substituição muito forte ou algo assim, mas era uma igreja em que não se falava desse assunto, que as nossas raízes judaicas e a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança que Deus fez com Davi, não era algo que era relevante para o contexto em que eu cresci nesse contexto aí que eu estava dizendo a vocês. Movendo à frente durante o período da minha juventude, logo na época em que eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu me perdi, me desviei totalmente dos caminhos do Senhor e fiquei muitos anos fora do corpo de Cristo, muitos anos desviado mesmo, longe do Senhor. Mas eu mantinha uma amizade muito próxima com o Esdras, que é o filho mais velho do Haroldo, que mora hoje nos Estados Unidos. E por causa da minha proximidade com o Esdras, eu tinha contato com a família, o Haroldo, a Esther, e raramente com a Susana, porque enquanto eu estava desviado e no mundo, ela foi servir ao Senhor na África, muito jovem. Ela estudou nos Estados Unidos, no Cristo para as Nações, por 2 anos, e depois foi servir em Moçambique. E lá para meados de 2009, início de 2010 ali, em uma conversa com o Haroldo, eu estava muito perdido e precisando encontrar com Deus. E ele me enviou algumas mensagens para ouvir de um irmão, um judeu messiânico, líder hoje do Tikkun Global, o Asher Trader. E isso foi na primeira visita que ele fez aqui ao Ministério Impacto na época e o CPP, e uma série de mensagens que ele deu lá na escola bíblica no CPP, que acontece aqui em Montemor, onde eu estou hoje localizado. E foram essas mensagens sobre a restauração de todas as coisas, a restauração do reino a Israel, a fidelidade de Deus, a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que
voltou a aquecer o meu coração e desejar seguir o Cordeiro onde quer que ele fosse. E desde então, o meu entendimento e estudo sobre esse assunto, dedicação a esse assunto tem crescido ao longo dos anos. Por um período eu estive na África também, em Moçambique, com a minha esposa, por 5 anos, mas o meu coração ardia por essa região, Israel, as nações do Oriente Médio, as nações em volta de Israel. E em 2018 nós fomos trabalhar com uma organização que tinha sede em Israel e trabalhava em diversos outros países do Oriente Médio. E nós estávamos vinculados a essa organização até recentemente, quando nós voltamos, então, agora para o Brasil, para iniciar trabalho com uma outra organização chamada Bridges for Peace, ou em português, Pontes para a Paz. Então, esse é um resumo bem resumido da minha história, jornada. Nós, nos últimos anos, vínhamos com algumas dificuldades de permanecer lá no campo, no Chipre, por questões de visto, e tanto na Turquia como na parte turca do Chipre, que é onde nós estávamos, eles têm dificultado muito a permanência de estrangeiros, especialmente cristãos. E nós vínhamos pensando qual será a próxima etapa, o próximo passo. E em abril do ano passado, pouco mais de um ano, eu estive em Israel e conheci o líder dessa organização chamada Pontes para a Paz. Nós conversamos por alguns minutos, a gente estava num evento de uma outra organização, uma organização não cristã, uma organização judaica lá em Israel. E durante alguns minutos de conversa, ficou tanto no meu coração quanto dele o desejo de ver um trabalho aqui na Igreja do Brasil em que a gente pudesse trazer maior clareza e entendimento para a Igreja brasileira sobre o nosso papel em relação ao povo judeu. Passado alguns meses, as conversas foram esquentando, então em dezembro eu voltei para Israel, em dezembro do último ano, e nós acertamos de agora, a partir do meio do ano, começar o trabalho aqui no Brasil, dessa organização chamada Pontes para a Paz. Então, essa organização, ela é uma organização cristã que busca apoiar Israel e construir um relacionamento entre cristãos e judeus. Ela é uma organização interdenominacional e ela tem apoiado cristãos ao redor do mundo a se posicionarem ao lado de Israel e do povo judeu, especialmente por meio de ações humanitárias e ações educativas. Esses são os dois principais pilares, então, nós poderíamos dizer, dessa organização. Atender a necessidade do povo judeu em Israel e cooperar no trabalho de informar e educar a igreja nas nações. Então, cooperar para que a igreja possa ter um entendimento da importância da aliança de Deus com o seu povo, da importância desse povo no plano, no projeto de Deus. Então, esses são os dois principais pilares da organização. Entender as nossas raízes judaicas e o quão fundamental para a nossa fé e o nosso futuro é a aliança de Deus com a família de Abraão. Então, a organização faz isso através de uma construção de diálogo e unidade para essa relação quebrada por séculos, né, entre cristãos e judeus, especialmente por causa da persistência por muitos séculos do antissemitismo cristão e da teologia da substituição. E isso quebrou esse relacionamento entre judeus e gentios, e a organização tem trabalhado há muitos anos para reconstruir essa ponte entre judeus e gentios. E no caso específico, nós
sabemos de muitas outras organizações que têm um foco no relacionamento entre cristãos e judeus messiânicos. Isso é muito louvável, mas o foco da Pontes para a Paz, da Bridges for Peace, construção de um relacionamento entre judeus e gentios, independente se são judeus messiânicos ou não, mas reconstruir esse diálogo, esse relacionamento entre gentios, cristãos gentios e judeus. Então, se você me perguntasse por que essa organização, a Bridges for Peace, ou Pontos para a Paz em português, por que essa organização existe? Então, eu falei dos dois pilares, mas a gente pode expandir um pouco. Então, a gente poderia aí falar de 5 pontos. Encorajar o diálogo e a construção de um relacionamento significativo entre cristãos e judeus ao redor do mundo. Então, encorajar o relacionamento entre judeus e cristãos. Educar e equipar cristãos em relação à importância de Israel para a nossa fé. E esse talvez seja o meu peso aqui para a igreja no Brasil, para a nação brasileira. Especialmente esse pilar de equipar, educar a igreja, informar a igreja. O terceiro ponto seria um apoio prático. A organização ela é uma organização muito prática que há muitos anos tem servido em Israel, em coisas que eu vou falar daqui a pouco, mas que são muito práticas, através de serviços voluntários, especialmente através de serviços voluntários, mas também fomentando oração em favor de Israel e do povo judeu. E a organização também ela tem um desejo que é a outra via, que é divulgar essa perspectiva cristã bíblica sobre Israel para a comunidade judaica. Então, fazer essa ponte entre a comunidade cristã e a comunidade judaica em Israel e nas nações. E, por último, mas não o menos importante, talvez hoje um dos mais importantes é combater o antissemitismo global. Então, essa é uma das razões por que a organização existe, combater o antissemitismo global. Então, contando um pouquinho da história da organização Pontes para a Paz, essa organização ela existe em Israel há mais de 58 anos. Então, estamos já com quase 60 anos de história. O Estado de Israel está se aproximando dos seus 80 anos de história, o Estado moderno de Israel. E a nossa organização, então, surgiu um pouco depois, nas primeiras décadas da história do Estado, através de um irmão chamado Douglas Young, Dr. Douglas Young. Esse homem ele tem uma história muito interessante. Os pais dele eram missionários na Coreia, nos anos 40 e 50. E ele é uma família canadense, ele volta para o Canadá, e aí depois ele faz seminário nos Estados Unidos, e por uma série de ações, assim, que você vê o trabalhar de Deus na vida dele, ele é levado para Israel. Isso aconteceu em 1964, quando ele se mudou para Israel. Pouco tempo depois, durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, ele fundou a organização. Era uma organização educativa e depois se tornou uma organização que visava ajudar os soldados que estavam indo para a guerra em 67. Então, eles hospedavam soldados, tanto o Dr. Young como a sua esposa Georgina. Eles hospedavam soldados israelenses na sua casa, serviam refeições, as vans que eram para o propósito educacional se tornaram ambulâncias durante esse período. E desde então, eles
cresceram muito a organização e é uma organização muito respeitada hoje lá em Israel, com uma história aí de 58 anos. E é um legado que combina o apoio prático e amor ao povo judeu. E sempre foi o desejo, e o Dr. Young sempre trabalhou para isso, que a visão de ajudar a igreja a entender a verdade a respeito da nação de Israel. E isso continua como um dos pilares da organização, como eu compartilhei, até os dias de hoje. Para aqueles que talvez leem e falam inglês, tem a biografia dele que chama Um Gentio com um Coração de Judeu. É uma biografia que eu ainda não terminei de ler, mas até onde li é fantástica. A gente tem a intenção de traduzir esse livro para o português mais para frente, mas conta a jornada, a história dele, da família, e como ele se envolveu com Israel e como ele tinha um peso por Israel e pelo povo judeu desde da juventude dele. E ele passou por todo esse processo da Segunda Guerra, ainda no Canadá e nos Estados Unidos. Depois ele se mudou para Israel e ele é, até hoje, o Dr. Young é um dos líderes cristãos mais conhecidos, respeitados e honrados pela comunidade judaica, pelos serviços que ele prestou ao povo judeu. Antes de partir para estar com o Senhor, e já faz bastante tempo, ele viveu até meados dos anos 80, ele recebeu o título honorário de Digno de Jerusalém, Yakir Yerushalayim. Então, é alguém que serviu a comunidade judaica e que deixou um legado que persiste até hoje através da organização, que continua carregando os princípios que ele tinha. Então, como organização hoje, a Pontos para a Paz, ou Bridges for Peace, ela é movida por uma conexão profunda e inabalável com Israel e o povo judeu. Então, como organização, nós acreditamos no poder de unir cristãos e judeus e permanecer ao lado, junto com o povo judeu, e cooperar para que haja entendimento, fortalecimento entre judeus, o relacionamento de judeus e gentios. Então, nossa missão hoje, se a gente pudesse falar em poucas palavras, ela é muito clara, é estar sempre ao lado de Israel em tempos de paz e também em tempos de crise e incerteza. E a organização tem feito isso por meio de projetos humanitários. São diversos projetos que fornecem ajuda concreta aos israelenses. A gente tem diversas iniciativas educativas que combatem o antissemitismo e o sentimento anti-Israel, que tem perseverado hoje no mundo, nas nações. Como organização, nós temos escolhido abençoar o povo judeu e estar ao lado de Israel, sem se desculpar por isso, de forma inabalável. Então, a nossa abordagem, especialmente em Israel, ela se baseia em ação, compaixão e parceria com pessoas de diversas frontes em Israel. Nos últimos anos, alguns números aqui, eu vou falar um pouco de alguns dos projetos, mas são mais de 109 mil judeus que foram ajudados a retornar para Israel. Então, judeus que fazem aliá, que voltam para Israel. Inclusive, essa semana, a organização recebeu e eles têm um kit de boas-vindas e depois um programa em que, depois de 6 meses, essas pessoas que chegam lá se cadastram para receber uma ajuda mensal de cesta básica da organização. E essa semana eles receberam uma família aqui do Brasil que largou tudo aqui, vendeu tudo que tinha e se mudou para Israel. Mensalmente,
para vocês entenderem o tipo de trabalho que é feito, 25 mil israelenses são alimentados através dos programas que a gente tem lá em Israel da organização. Em dezembro eu visitei por alguns dias e um dos dias eu passei o dia todo, cheguei na sede da organização cedo, perto das 9, fiquei até as 17, nós passamos o dia servindo, levando, entregando cestas básicas para sobreviventes do Holocausto. Ainda são muitos lá em Israel. É uma geração que tem se envelhecido, então a maioria deles são senhorzinhos e senhorinhas muito velhinhos que dependem do programa para ter a nutrição ali mensal. Muitos são só os únicos sobreviventes da família. Então, esse é um dos trabalhos que são feitos lá. A gente tem um trabalho também em que jovens são adotados por pessoas de diferentes países que mandam uma oferta mensal para que esses jovens possam ir à escola, ou crianças órfãos que também precisam de material escolar e da merenda na escola. Então, são esses os tipos de programa que são feitos ali em Israel. Hoje são 65 voluntários de tempo integral ajudando a construir esse relacionamento entre cristãos e judeus lá em Israel. E um dos objetivos também da organização aqui no Brasil, no futuro, é que nós possamos enviar voluntários lá para Israel para participar desses programas. Geralmente são programas de 10 meses, dependendo de como é a participação, esse tempo pode se estender, mas são alguns dos programas de voluntariado que existem lá em Israel com a organização. Então, essa é a apresentação do Bridges for Peace, da organização, do trabalho que a gente quer realizar aqui no Brasil. Como eu disse, o nosso objetivo aqui hoje no Brasil, ele visa muito mais cooperar para que a igreja brasileira entenda a importância de Israel e de amar o povo judeu e de servir ao povo judeu, e eventualmente que isso se torne em ações práticas também em relação a Israel. Então nós queremos servir o corpo de Cristo aqui no Brasil para entender a importância, o papel de Israel no plano de Deus, e o nosso desejo é que a igreja no Brasil se torne um instrumento de bênção para o povo judeu no futuro, o quanto antes. A gente tem visto que, por muitos anos, de forma geral, a igreja evangélica no Brasil é uma igreja que, na sua maioria, eu diria, apoia Israel, mas eu tenho percebido muitas vezes que esse apoio é um apoio sem muita clareza, entendimento e profundidade, e sem muita ação prática. Então, nós queremos cooperar para isso. É muito louvável o que o Christopher e outros irmãos vêm fazendo no Brasil, promovendo, por exemplo, esses encontros de oração que vocês têm, esses encontros de oração em favor de Israel. Isso é uma ação prática que nós devemos ter, que nós podemos ter, que é nosso papel, mas nós queremos possibilitar outras ações práticas, como eu disse, essa possibilidade de voluntários irem para Israel, ou abençoar também financeiramente através de adotar um dos programas ou enviar recursos para um dos programas que acontecem lá, ou para outros ministérios também, mas a gente quer fomentar essa ação prática em relação a abençoar Israel. Hoje, eu assinei um acordo com os irmãos lá da organização se tornar oficial aqui no Brasil. Então, oficialmente, a gente está começando os trabalhos hoje, a gente já tem parte do site traduzido, mas ainda a gente não tem a página no ar.
e em breve nós vamos começar ações aí voltada para mídia social, especialmente acho que Instagram e algumas coisas no YouTube. E também, tanto eu quanto o pastor Victor Porto vamos estar à frente de visitar igrejas, líderes e poder divulgar pessoalmente o trabalho. Então, se tiverem interesse de que nós vamos até a comunidade, a igreja de vocês, para divulgar o trabalho, falar sobre o trabalho, nós estamos abertos para isso aí nos próximos meses. A posição da organização, isso talvez seja algo que é muito importante esclarecer em relação aos judeus messiânicos, é que o nosso chamado, o nosso papel em Israel é para o povo judeu de forma geral. Então, não é específico para os nossos irmãos judeus messiânicos. Então, diversas pessoas que trabalham na organização congregam em congregações messiânicas em Israel, mas a organização em si, ela não se associa com nenhum ministério messiânico, porque nós temos procurado criar vínculos e relacionamentos com o povo judeu de forma mais geral e ampla. Então, a organização tem, por causa da história construída de tantos anos do respeito que o Dr. Young tinha e continuou, né, na história da organização, nós temos acesso a muitas comunidades judaicas em Israel que são fechadas para o movimento messiânico. Então, se nós nos associássemos com algum ministério, com alguma organização messiânica, isso fecharia hoje portas para a organização em Israel. Uma das coisas que é importante para o Bridges for Peace, especialmente lá em Israel, é que nós não fazemos proselitismo. Então, nós compartilhamos a fé à medida que nós construímos relacionamentos e que as pessoas nos dão abertura para falar sobre o Messias do povo judeu e compartilhar sobre a salvação em Jesus. Mas a organização não faz como muitas outras organizações fazem, e nós achamos admirável o chamado e o trabalho que eles fazem, mas não é o foco da organização, por exemplo, evangelizar o povo judeu. O nosso coração é de servir ao povo judeu e compartilhar da fé quando nós temos abertura para isso, mas é construir esse relacionamento, reconstruir esse relacionamento quebrado entre judeus e gentios. Inclusive, duas das senhorinhas que eu visitei quando eu estive lá, através do programa de receber cesta básica e abrir a casa e ter tempo junto, se voltaram para Yeshua, o Messias de Israel, por causa de irmãos da organização compartilharem, abrirem o coração e falarem sobre isso. Inclusive, eram pessoas muito duras e amarguradas que, ao ver esse ato de amor e de sacrifício, se voltaram para Jesus. Então, acontece e a organização não tem nenhuma restrição em ser clara sobre nós estamos servindo vocês, judeus como gentios, porque nós amamos Jesus, o Messias, nós amamos o Deus de Israel, mas isso quando há oportunidade, não um evangelismo intencional, como eu disse, o proselitismo. Então, tenho mais algumas coisinhas que estavam no meu coração, que eu tenho pensado nesses dias, especialmente desde o fatídico dia 7 de outubro de 2023, e como em poucos dias depois daquela data terrível, o mundo estava totalmente voltado contra Israel e contra o povo judeu,
E esses dias eu venho dando aula para os alunos aqui no CPP e ao perguntar sobre o entendimento deles sobre Israel, me ficou claro que para a maioria deles, era um entendimento muito raso, não fundamentado nas alianças, e eu estava compartilhando para eles que se você não tiver um entendimento profundo, especialmente em relação à questão das alianças que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança que Deus fez com Davi, e das promessas que foram feitas através de Moisés e os profetas para o povo judeu e para a terra de Israel, a gente vai ser engolido por essa onda de antissemitismo que tem crescido no mundo. Então, desde o 7 de outubro, Israel tem estado em guerra em diversas frontes, e existe uma profecia no livro de Zacarias que fala sobre Deus congregando as nações para lutar contra Jerusalém. Então, parece que em parte, né, e eu não digo que essa profecia está sendo cumprida diante dos nossos olhos, mas em parte nós podemos ver sinais de que essa profecia pode ser cumprida muito em breve. Eu acredito que essa profecia específica de Zacarias, ela fala dos últimos dias, logo antes da volta de Jesus para reinar sobre Israel e as nações, e ela está em ressonância com várias outras profecias nas Escrituras. Então, como exemplo, a gente pode citar o Salmo 83, Ezequiel 38 e 39, diversas outras profecias. Mas eu queria focar em mais uma dessas profecias, que é Joel 3, que usa praticamente a mesma linguagem lá de Zacarias 14. E em Joel 3, no versículo 1 e 2, o profeta Joel diz: Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, de certa forma, a gente pode ver, como eu disse, isso acontecendo nos nossos dias, quando as nações se congregam lá em Nova York, na sede das Nações Unidas. E se não fosse uma nação que tem poder suficiente para vetar a ira das outras nações contra Israel, nós estaríamos numa carreira desenfreada de ódio e perseguição e tentativa de destruir Israel. Então isso acontece, os Estados Unidos têm bloqueado essas ações a maioria das vezes, e eu não sei o que isso representa para eles, tanto hoje como no futuro, quando Deus for julgar as nações, mas é uma das nações, não é a única, mas é a única que tem poder de veto, que tem se posicionado muitas vezes ao lado de Israel. Mas a profecia, as escrituras falam que todas as nações. Então, o que isso significa, se realmente são todas ou se é hiperbólico? Mas a gente sabe que isso já tem acontecido em parte, que isso vai acontecer não só politicamente, mas talvez militarmente, as nações se juntando contra Israel. E o que isso tem a ver com o tema caminhando para o novo homem, judeus e gentios juntos, e o tema que vocês têm trabalhado aí nos últimos meses, últimas semanas? Então, eu queria ler com vocês um outro trechinho, uma outra profecia, essa no Novo Testamento, e que tem tudo a ver com essa passagem que eu acabei de ler de Joel, ou está falando do mesmo contexto dessa profecia de Joel. E é a profecia de ninguém menos do que o próprio Jesus, ali no sermão profético, em Mateus capítulo 24 e 25,
No final do capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus vai dizer: quando eu vier, ou quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. É o que Joel havia falado. Eu vou congregar todas as nações no Vale de Josafá, e ali eu vou entrar em juízo com as nações. Então Jesus está falando desse mesmo contexto. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E por causa desse termo, ovelhas e cabritos, nós muitas vezes olhamos para esse texto talvez como uma parábola, mas o texto é uma profecia muito direta, e ele só usa cabritos e ovelhas como um exemplo. Mas aí ele segue no versículo 34 e ele diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E esses irão para o castigo, porém os justos irão para a vida eterna. Muitos teólogos, estudiosos vão dizer que essa profecia de Jesus, ou essa exposição de Jesus, fala da relação com os pobres e os necessitados, mas me parece claro que quando nós olhamos para a profecia de Jesus e como ela está relacionada com a profecia que eu acabei de ler lá em Joel, esses pequeninos irmãos a quem Jesus está referindo são os seus irmãos segundo a carne, o povo judeu. E é no contexto de amar e servir esse povo em uma época em que, como eu falei, desde o 7 de outubro aqui no Brasil, o antissemitismo cresceu nos meses logo depois do 7 de outubro, mais de 1000%. E se nós olharmos de lá para cá, então esse percentual, os estudiosos têm falado entre 300% e 500% de aumento cada ano no antissemitismo aqui no Brasil. Como nós vamos responder a isso diante de tudo que está acontecendo e diante da possível ira, fúria das nações em relação ao povo judeu, é o que vai determinar como nós vamos passar, então, pelo julgamento aí do rei que vai vir para julgar todas as nações. Eu estou, então, mais uma vez tentando
conectar aqui para vocês, né? O que isso tem a ver com o assunto do novo homem e unidade, o que a gente tem falado. Então, eu quero ler mais um último texto e aí eu vou falar um pouco o que eu estou pensando. Esse outro texto está lá no livro de Romanos e ele vem logo depois do apóstolo Paulo expor o mistério de Israel. Em Romanos 9, 10 e 11, Paulo faz uma exposição, ele rasga o seu coração, ele fala que ele é o apóstolo dos gentios em prol do seu povo Israel, e ele fala que o coração dele está pesaroso e que ele tem sofrido porque existe um véu que impede o seu povo de ver, mas ele fala da salvação de Israel e que naquele dia todo Israel será salvo e que se o fato deles terem sido excluídos e de ter um véu que os impede de ver hoje, que isso trouxe salvação para os gentios, o que será quando esse véu for removido e quando eles entenderem que Yeshua, Jesus, é o rei e o Messias de Israel? Que será isso, senão vida dentre os mortos? E aí, ao expor esse mistério, ao falar desse mistério, então, a porção seguinte da carta de Paulo começa com a seguinte palavra: portanto. Então, o que significa essa palavra portanto? Como ela é usada? Ela é uma palavra que ela expressa uma conclusão lógica em relação àquilo que acabou de ser falado, uma ação prática que é requerida diante do que acabou-se de ser revelado. Então, portanto, por causa de tudo isso que eu acabei de dizer, por causa desse mistério que eu acabei de expressar e de revelar para vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora, o foco aqui onde eu quero focar, lá no versículo 9, o amor. Paulo vai dar uma série de instruções entre o versículo 2 e o versículo 9, e aí ele continua com as instruções. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade e abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Então, quem são aqueles benditos que o Senhor vai dizer: eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu fui forasteiro ou estava na prisão e vocês foram me visitar? São aqueles que vão seguir esses conselhos de Paulo, essa exortação de Paulo. Portanto, se tudo isso é assim, se o mistério de Deus em relação ao povo judeu é o que eu acabei de revelar a vocês, amem sem hipocrisia, sejam hospitaleiros, pratiquem o amor, abençoem uns aos outros. E eu quero terminar falando sobre
uma família onde isso foi muito prático na vida deles e como isso é o desejo do Ministério Pontos para a Paz, do Bridges for Peace lá em Israel. É criar essa conexão, servir ao povo judeu, independente do quão agradável ou desagradável possa ser essa experiência, mas ter um coração obediente a essas exortações, especialmente de amar sem hipocrisia, de odiar o mal, se apegar ao bem, e amar, então Paulo fala com amor fraternal e ter o cuidado de perseverar mesmo em meio às tribulações e servir aos santos e ser hospitaleiros. Então, durante a maior perseguição, talvez, do povo judeu na Terra, a maior perseguição que o povo judeu experimentou, e a sua história, alguns vão dizer que foi durante o período do Holocausto e da Segunda Guerra, onde Hitler surgiu com esse plano de exterminar o povo judeu, de acabar com o povo judeu, de acabar com o problema da humanidade. Então ele chamava esse plano de a solução final. E durante esse período, o que a gente vê na maior parte, talvez, da comunidade cristã e da igreja é uma postura de negligência, uma postura que está muito mais ligada à segunda parte da profecia de Jesus, aqueles que não hospedaram, que não cuidaram, que não deram atenção aos pequeninos irmãos do Senhor durante aquele tempo. Mas existem pessoas que se levantaram como exemplo para que a história de negligência não se repita. Então, durante aquele período, durante a Segunda Guerra, é verdade, irmãos se levantaram, se posicionaram, mas há relatos de que quando os trens passavam por alguns lugares na Alemanha e em outras nações da Europa, que aumentava-se o volume dos órgãos nas igrejas para não escutar o grito de socorro do povo judeu. E hoje, uma das coisas que vai trazer reconciliação e que vai trazer aquilo que Paulo chama de provocar o ciúme no povo judeu é uma igreja que vai se posicionar para amar e servir, como é o objetivo do nosso ministério lá em Israel, e se colocar muitas vezes no lugar do povo judeu. Então, a família que talvez seja um dos maiores exemplos na história é a família Tembum. E eu queria deixar essa reflexão para nós do que essa família fez nos anos que antecederam a Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra. A família Tembum era uma família na Holanda e por muitos anos a Corrie Tembum é a única sobrevivente da família. E tem um livro muito famoso que vocês devem conhecer, e tem o filme também, né, que é O Refúgio Secreto. Mas por muitos anos, antes da história do Refúgio Secreto, a casa da família Tembum era uma casa onde se praticava exatamente essas exortações que Paulo nos deixa aqui. Um amor sem hipocrisia. No versículo 13 ele fala, né, ajudar a suprir as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Então, tem um livro que a Corrie escreveu depois que chama Na Casa de Meu Pai,
E ela conta a história que sempre, todos os dias na casa da mãe dela, tinha um bolinho assado, porque as pessoas chegavam e as pessoas queriam compartilhar suas necessidades. E a casa sempre estava aberta para receber pessoas, e nem sempre eram pessoas que vinham ali para oferecer alguma coisa para a família, mas eram pessoas que estavam em necessidade, que precisavam de algo, e ali eles sempre podiam encontrar refúgio, socorro, um lugar em que eles iam ser ministrados, em que eles iam receber oração. E por praticar essas coisas durante muitos anos, essa família foi capaz de, durante um dos períodos de maior perseguição para o povo judeu, de se posicionar como uma família que conseguiu esconder e preservar a vida de muitos judeus naquele tempo de maior perseguição para eles. E essa família, ela se identificou tanto com o povo judeu que toda a família foi presa, levada para os campos de concentração. O pai morreu dias depois de ter sido levado. A irmã Betsy morreu também no campo de concentração. E da família sobrou a Corey para contar as histórias e para que nós pudéssemos hoje conhecer esse exemplo de alguém de uma família que se posicionou para amar Israel e para provocar ciúmes no povo judeu. E nem todas as pessoas a quem eles serviram e nesses anos, né, em que eles escondiam as pessoas e que preservaram muitas vidas de serem levadas para o campo de concentração, nem todas as pessoas eram pessoas fáceis. Ela conta a experiência de um homem específico, um judeu, em que era realmente uma pedra no sapato da família, mas eles continuaram servindo com amor, sem hipocrisia, por entender o plano de Deus para o povo judeu. Eu acho que não tem algo que vai ser capaz de provocar o povo judeu aos ciúmes e de trazer essa reconciliação entre cristãos e judeus e de apontar para Jesus do que irmãos cristãos, especialmente nas nações que estão em volta de Israel, nas nações árabes, que vão, nesse tempo em que o antissemitismo tem crescido e que bombas têm sido lançadas diariamente contra Israel, que vão poder acolher o povo judeu, quem sabe como fez a família Tembum, esconder judeus, ministrar para eles e poder dizer, olha, eu sou palestino ou eu sou sírio, mas eu tô do seu lado porque eu sirvo o mesmo Deus, o Deus de Israel. O meu Messias é o Messias de Israel, e isso vai ser algo que vai ser um testemunho muito forte para os judeus nas nações. Nós não sabemos como vai ser a realidade aqui no Brasil, mas a gente tem trabalhado em várias iniciativas no Oriente Médio para isso, inclusive lá no Chipre. A gente conheceu muitas pessoas das nações que estão em volta de Israel, onde a maioria das nações tem uma posição anti-Israel, mas irmãos que amam Israel de todo o coração e que ali mesmo na ilha vinham sendo testemunho para os judeus que estavam ali. Então, a gente crê que essa é uma realidade que vai acontecer nos últimos dias, e como família a gente tem trabalhado para trazer essa consciência, ajudar esse entendimento, e eu acho que é uma das coisas que a organização também tem feito, é criar esse relacionamento, esse vínculo de volta com o povo judeu. E
se posicionar ao lado do povo judeu, sem se desculpar por isso e sem nenhuma vergonha de estar ao lado do povo judeu, de abençoar o povo judeu e amar o povo judeu de todo o coração. Eu tenho falado com os alunos, né? Como eu disse para vocês, eu acabei de dar uma série de 5 aulas e a gente focou bastante nas alianças e nas promessas de Deus para o povo de Israel. E na próxima estação a gente vai tratar com eles do aspecto mais escatológico, tanto do tempo que vai vir, que Jesus fala de uma tribulação como nunca houve antes sobre toda a terra, mas também da restauração do reino para Israel, de Jesus se assentando no trono em Jerusalém para governar as nações, para trazer justiça e paz. Textos como Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Isaías 66, aquela promessa, né? Muitos vão usar esse texto para se referir a 1948. Pode uma nação nascer em um dia, mas a sequência do texto ali, eu não acho que essa profecia se aplica totalmente a 1948. Porque a sequência do texto fala de paz se estendendo para toda a terra, Israel sendo colocado como motivo de louvor sobre toda a terra, Jerusalém sendo a capital, finalmente a capital da paz para todas as nações, e as nações subindo como subiu a rainha de Sabá para trazer homenagens ao rei e para aprender do rei. Ela volta para sua terra com mais presentes do que ela havia trazido. Então essa é uma pequena figura, uma sombra do que vai ser o reinado messiânico de Jesus na terra quando ele vier para restaurar todas as nações. E isso começa com a salvação de Israel, a primeira entre as nações, a primeira nação totalmente salva. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 11, ele usa exatamente esse termo: todo Israel será salvo. Então, a partir de então, as demais nações, mas Israel finalmente vai cumprir o seu papel de ser luz para as nações, com Jesus como cabeça da nação, governando sobre Israel e sobre todas as nações. Então, isso deve gerar em nós um anseio pela volta de Jesus e uma disposição para servir ao povo judeu e para, como ele quiser nos usar para provocar ciúmes em Israel, mas nos posicionar como se posicionou a família Ten Boom, Corey, seu pai, sua irmã, seus irmãos. Essa disposição de servir por entender o plano de Deus e o que significa a salvação do povo judeu e a restauração do povo judeu.